A maioria dos produtores acha que precisa criar mais músicas, mas na prática, o que muitas vezes falta não é música nova, são versões da mesma música. E quem escolhe a trilha de um programa, de um filme ou de um comercial, não está só procurando a música certa, está também procurando mais opção da mesma música. Nesse vídeo eu vou te mostrar como transformar uma única música em várias versões diferentes, sem compor uma nota nova sequer, aumentando ainda mais as suas chances de a sua música ser licenciada e de você ganhar mais dinheiro com a sua música. Fala jovem, aqui é o Bruno e minha missão é fazer você conseguir ganhar dinheiro com a sua música e viver dela. Hoje eu vou te mostrar um erro que faz muitos produtores deixar de licenciar uma música e, por consequência, deixar de ganhar dinheiro. A maioria dos produtores musicais acha que sync licensing é só produzir, mixar, masterizar e enviar essa música para uma biblioteca musical e ficar sentado esperando que ela seja usada em algum lugar. Só que passam-se meses, anos e o placement não vem, e aí já vem aquele pensamento de que a música talvez não seja tão boa, né? Não seja boa o suficiente. Só que isso, cara, isso não é verdade. O que acontece na real é que um supervisor musical ou um editor, eles entram na biblioteca à procura de uma determinada música. E aí ele encontra justamente a sua música. Mas a cena que ele precisa sonorizar tem apenas 30 segundos. E ele precisa de uma versão sem a melodia. Justamente a versão que você não fez. Aí ele rola para baixo nessa biblioteca musical, no catálogo da biblioteca musical, e ele encontra outra música que tem a mesma vibe, só que é de outro produtor. E aí essa música que ele acabou de encontrar tem a versão full mix, tem a versão underscore, tem os stems, tem versões de 30 e 15 segundos. E aí adivinha qual dessas músicas é a que vai ser escolhida? Não é só uma questão de qualidade, é uma questão também de utilidade. Você tem também que pensar que você precisa facilitar o lado tanto do supervisor musical quanto do editor. Antes de eu te mostrar como eu faço aqui, você precisa entender que cada biblioteca tem os seus requisitos técnicos bem específicos. E as versões que eu vou te mostrar aqui, geralmente todas as bibliotecas solicitam. A versão Full Mix, que é a primeira que eu vou te mostrar, é a versão com todos os elementos da sua música rolando. Eu separei só o trecho do final da música para que a gente possa ouvir junto o que é uma Full Mix. Dependendo da DAW que você usar, você vai ter que mutar cada elemento para poder criar e exportar uma nova versão. No Cubase eu já tenho isso tudo mapeado, mas você vai ver que para uma determinada versão eu ainda preciso mutar alguns elementos. Você também tem que ter em mente que as versões, com exceção das versões de 30 e 15 segundos, elas precisam ter a mesma duração que a versão completa, a Full Mix. E um jeito de fazer isso sem ter erro é criar uma região, um loop na régua e exportar com base nessa seleção. Outro ponto importante é que a gente vai fazer esse processo das versões no mesmo projeto que a música completa. E quando a mixagem tiver terminado, porque as versões, cara, as versões elas têm que soar igualzinha à música completa. A primeira versão que a gente vai criar é a underscore. E é aqui que muito produtor vacila e acaba deixando dinheiro na mesa, porque ela é uma versão muito boa para narração, que ela é mais esparsa, com menos elementos. E geralmente a gente remove a melodia e elementos muito agudos que possam atrapalhar, que possam chocar com um diálogo. Como eu falei, você vai me ver mutando elementos e é justamente nessa versão que você vai me ver fazendo isso. O ideal é a gente copiar todo o projeto para o lado e só mutar os clipes que não vão soar, para a gente não correr o risco de estragar a versão completa. Bom, então eu vou copiar aqui essa versão, só esse trechinho para não ficar um vídeo muito longo, vou passar para cá. Bom, nessa versão underscore, eu já sei que alguns synths eu vou ter que mutar, porque eles estavam aparecendo muito na parte aguda, e as cordas também. Então já vou começar pelas cordas que estão aqui em cima, geralmente elas ficam no início do projeto. Esse synth também vai sair.
E cara, quando isso vira rotina, você começa a pensar nas versões durante a composição. E aí o processo fica ainda mais natural, fica muito mais fácil para você poder criar. E aqui você pode aproveitar para deixar o like e se inscrever no canal para ver mais vídeos sobre Sync Licensing e como ganhar dinheiro com música. Agora a gente vai fazer uma versão de 30 segundos e para isso ficar ainda mais fácil, eu vou usar o mesmo trecho que eu usei na versão anterior, até porque ele tem um hit point, e o hit point ele é importante existir porque é exatamente ele que faz a mudança de cena, e isso facilita muito para o editor. E aí, para essa versão, para ela ficar boa realmente, ela precisa, como é uma versão de 30 segundos, ela precisa ter entre 28 e 32 segundos, né? Não pode ser menos do que 28 segundos, nem mais do que 32 segundos. Algumas bibliotecas obrigam você a fazer com que o hit point seja em 29 segundos e a música termine em 30 segundos. Termine em 30 segundos, mas não é o caso aqui, beleza? Então vamos selecionar uma parte aqui, copiar para o projeto. Essa é uma versão de 30 segundos da Full Mix, então não vai ter nenhuma alteração relacionada aos instrumentos. E para que essa versão de 30 segundos não pareça que foi um corte mal feito, eu vou tirar tudo que está no início e que pareça que esteja entrando de forma abrupta. Uma coisa que eu já sei aqui, ó, que está entrando de forma abrupta, é esse synth aqui de baixo também. Aqui tem um resto de crash, que eu não preciso dele. E de repente alguma coisa de bateria, vamos ver. E uma dica legal para usuários de Cubase, ó, vou selecionar essa track aqui, apertar P para virar um loop, e vou criar aqui, ó, um marker, e eu posso escrever 30 segundos. Na hora de exportar, é só apertar aqui o meu atalho, que ele vai exportar com esse nome de 30 segundos. Algumas bibliotecas não vão te pedir esse tipo de versão de tempo, né, de 30 e 15 segundos. E o mínimo que você pode fazer em bibliotecas que não exigem versão é enviar a versão Full Mix e a underscore, porque isso vai aumentar muito as chances da sua música ser licenciada. Se você quer aprofundar isso com um método completo, incluindo como apresentar suas músicas para bibliotecas e entender como funciona o mercado de Sync Licensing, eu tenho um curso organizado em ordem cronológica, passo a passo. O link está na descrição, mas continua aqui porque agora vem a cereja do bolo. Esse passo aqui ele não é sobre fazer versões de uma mesma música, é sobre pensar de forma estratégica quando você cria. Quem consegue placements com frequência não fica pulando de um estilo para o outro a cada projeto. Essa galera constrói um catálogo que conversa entre si. E aí eu vou te dar um exemplo. Imagina que você fez um beat de hip hop pesado, daqueles que funcionam bem para esportes, para reality show ou cenas de competição. Em vez de amanhã você criar uma track completamente diferente, você pode fazer mais algumas músicas dentro desse mesmo universo. Uma com menos elementos e mais espaço, outra mais agressiva, outra mais focada na tensão, outra mais inspiracional, mas mantendo a mesma identidade sonora. No final você não tem só um beat, você tem um grupo de músicas que resolvem situações diferentes, mas parecem fazer parte de uma mesma coleção. E cara, isso é ouro para Sync. Porque se um supervisor usa uma das suas músicas em um programa e gosta do resultado que ela proporcionou, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar por mais beats seus iguais aos que ele usou da primeira vez. E se não tiver, cara, você perdeu a chance de ter mais syncs. Mas se você tiver de 10 a 12 beats naquele mesmo universo, você aumenta muito mais as chances de continuar sendo usado ao longo do projeto, ao longo da série que ele está supervisionando ou o editor editando. E você tem as chances ainda mais aumentadas se essas músicas ou beats tiverem essas versões alternativas que eu falei aqui nesse vídeo. E isso, cara, não é ter mais trabalho, é fazer a sua música render cada vez mais. E um segredo que eu vou contar para você que ficou até agora aqui nesse vídeo, eu faço todo o álbum no mesmo projeto. A primeira música que eu faço vai ser ela que vai mandar no projeto todo. E mantenho todos os timbres e instrumentos mudando pouca coisa de uma música para outra. Agora você já tem uma visão bem clara desse processo de versões alternativas. Você sabe quais versões o mercado costuma pedir,
como criar essas versões sem ter retrabalho e como pensar em famílias de tracks, de beats, para transformar músicas soltas em um catálogo de verdade, um catálogo que é licenciável. Eu quero te propor um exercício muito simples. Quando você terminar de assistir esse vídeo aqui, abre uma música sua, um projeto seu, que você já finalizou e se pergunta, cara, quais versões dessa música eu ainda não fiz? Talvez você não tenha feito ainda uma versão sem melodia ou, de repente, uma versão sem a bateria. E o melhor é que você não precisa compor nada do zero, você está aproveitando algo que você já fez e aumentando ainda mais as chances daquela música gerar oportunidades para você. Se você caiu nesse vídeo aqui e não viu a série completa, eu vou deixar para você a playlist para que você possa assistir vídeo a vídeo na ordem correta. Agora, se você quer aprender como eu organizo o meu catálogo, como é que eu faço pitching para as bibliotecas, como que eu estruturo os metadados e como eu construo um catálogo pensando em placements recorrentes, eu ensino tudo isso dentro do curso A Sua Música na TV. Lá você encontra o passo a passo completo, baseado no que eu aplico no meu próprio catálogo e no que eu aprendi trabalhando com Sync Licensing nesses últimos 8 anos. É só você acessar o primeiro link que está aqui na descrição.